Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você, mas se eu te ajudar, a gente fica feliz. Esse é um dos objetivos da aula, servir de material de apoio para qualquer pessoa do planeta, se é que isso é possível, né? Mas o objetivo principal, na real, é servir como material de revisão para os alunos matriculados no curso de jogos e que assistem a aula comigo ao vivo pelo Teams e que me deram um bom dia aqui, porque são muito gentis. A gente tem uma aula de animação hoje, que vai ser a sequência das nosso plano de ensino aqui. Então, a gente tem um plano de ensino. Uau, a gente já viu isso tudo no semestre? Rapaz! Então, se você estiver vendo isso no YouTube, tem uma playlist de criação de assets 1 de 2023, que é o ano que a gente está gravando essa aula. E nessa playlist vai ter todas essas teóricas aqui, né? Os alunos eles conseguem acessar essa playlist pelo Canvas, que é a plataforma que eu estou mostrando aqui. A gente viu na aula passada é, é, o rig com parentesco e armatura deforme, né? E agora a gente vai começar a falar sobre animação é, com o objetivo de criar animação para jogo, tá? Então, se alguém está querendo fazer animação para filme, para YouTube, para carreira, vão faltar conceitos, ou tem conceitos que talvez pareçam divergentes. Geralmente, animação para jogos, ela é um pouco mais rápida e ela é mais fatiada do que uma animação para narrativa. Narrativa você faz, às vezes, cenas mais longas, com começo, meio e fim, e em jogos a gente costuma animar coisas mais curtas, que são ciclos repetitivos. Então, talvez tenha uma divergência aí, talvez você tenha que estudar mais do que o que a gente vai falar por aqui no curso de jogos. Mas essa aqui é a introdução, é a primeira aula. Supõe-se que os alunos nunca animaram nada na vida eles vão começar a animar os objetos que eles estão criando agora, tá? Então vamos começar com o básico do básico do básico da interface do Blender, tá? A gente tem o Blender padrão aqui, ó. Essa é a abertura do Blender quando você abre o Blender. A gente tem esse cubo, essa câmera e essa lâmpada. Acho que meus alunos já estão acostumados com abrir o Blender e ver isso. Afinal de contas, essa é a aula, sei lá, X de um plano de ensino. E o tempo todo, esse semestre, aqui embaixo, a gente tinha esse tempo todo, a gente nunca mexeu nisso aqui durante o semestre, né? A gente foi modelando os nossos objetos sem nunca encostar nessa parte, mas eu tenho aqui uma linha de tempo, uma timeline, tá? Uma timeline. A timeline é a minha primeira interface de animação que o Blender me dá, né? É um cabeçalho. Aqui eu vou puxá-lo um pouquinho aqui para cima, né? E ela vai ter aqui, né, uns números crescentes aqui, que está indo de 1 até 200 e sabe-se lá quanto, né? Tem um cabeçalho também parecendo de um player de qualquer coisa, né? Então tem um botão de play, botão de pausa, eu tenho um botão de retroceder, de avançar, né? Retroceder e avançar. Tem um botão de gravar. Não sei se vocês já viram um botão de gravar na vida, quem tiver um gravador de áudio aí no celular, esse é o símbolo mundial de gravar, né? E aqui também tem os números, né? Eu tenho uma coleção de números aqui, né? É, e também um start e um end. O que essa interface aqui está tentando simular, o que essa interface está tentando traduzir para mim, é a interface de uma película cinematográfica. Na verdade, cada um desses números aqui, ó, cada um desses números que acontece aqui é, na verdade, o que a gente chama de frame ou quadro. Tá? Então, isso aqui é o frame 1, isso aqui é o frame 2, o frame 3, o frame 4. Então, a gente tem 250 frames aqui, né? Então, a gente tem 250 frames. E o Blender, inclusive, me fala qual frame que eu estou vendo agora. Ó. Eu exatamente agora estou vendo o frame 66, né? Aqui ele está mostrando aqui também que eu estou vendo o frame 66, né? De 250. O que que é o frame? Vamos lá. O que que é o frame? Né? O que que o Blender está tentando replicar aqui com essa timeline? Vamos voltar no tempo aqui, ó. Antigamente, quando tudo era de pedra e os carros eram de pedra, os postes eram de pedra e tudo era de pedra, né? A gente tinha o filme gravado e preservado em uma tira de película, assim, era uma tira
plástica sensível à luz, né? E a gente criava uma série de fotos, né? Que no momento de captura, né, um ator movia em frente à câmera, né? Eu fotografava ele numa certa velocidade e depois eu rodava esse filme num projetor, né? E a pessoa ia ver o- a minha filmagem em movimento. Então, as coisas elas tinham esse aspecto aqui. E cada um dessas fotinhos aqui, ó, vamos pegar um exemplo um pouco mais bonitinho aqui, né? Cada uma dessas fotos é um frame. Isso aqui é um frame. Esse aqui é outro frame. Esse aqui é outro frame. Então, nessa tira de película aqui, ó, nesse pedaço aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete frames. Né? Lógico que 7 frames não faz muita coisa pra gente, né? 7 frames é muito rapidinho, né? Mas são 7 frames. O Blender está fazendo a mesma coisa, é, usando o número e aquela linha azulada para tentar representar isso, né? Então aqui, ó, cada um desses números aqui, ó, então essa linha azulada aqui me diz que eu estou vendo um frame, aqui ele me fala o número, e o que eu estou vendo aqui, na verdade, é o frame 57. É como se fosse a fotografia 57 do meu filme. Obviamente que nada está movendo aqui na minha cena, né? Então, eu tenho o filme mais chato do mundo. Eu tenho um filme que tem 250 quadros de um cubo. E é isso que eu tenho, né? Então, esse é o filme mais entediante do universo. Eu vou te dar o play aqui clicando, né? Se alguém apertar espaço no Blender, espaço da play também, tá? A barra de espaço da play. Mas eu vou apertar o play aqui, ó. E ele tá tocando, ó. Ele tá tocando 250 quadros de um filme, onde nada mexe. O melhor filme que eu vou fazer na minha vida vai ser esse aqui, tá? Então, quando terminar, quando ele chegar no frame 250, ele vai começar a tocar de novo e a gente vai ver aqui qual que é o quadro que eu estou assistindo. Eu tenho também aqui um outro conceito aqui em cima, que é o conceito de frames por segundo, né? Frames per second, quadros por segundo, que eu imagino que estudantes de jogos já estão familiarizados com isso, porque a gente está sempre lidando com contagem de frame rate para jogos, para poder lidar com a interação. Se um jogo está rodando num frame rate muito baixo, ele está travando, na verdade. Eu espero que meus alunos saibam o conceito de frames por segundo, que é quantos dessas imagens aqui ele vai tocar em um segundo. Então, no caso do Blender, por padrão, a gente está tocando 24 quadros em um segundo de tempo real, né? Então, isso aqui roda em um segundo. A gente não precisa editar isso no Blender, a gente não precisa colocar o Blender rodando a 60 quadros, a gente não precisa preocupar com isso, porque na hora que a gente estiver trabalhando com a Unity vai pegar o quê? Ela vai pegar esse segundo aqui e ela vai traduzir para o que é um segundo dela. Então, se ela tiver que converter um segundo para 60 quadros, 120 quadros por segundo, ou, sei lá, 30 quadros por segundo, que é um frame rate bem comum em jogo, apesar de tudo. Então, a gente vai ter a conversão do segundo do Blender para o segundo da Unity sem ter que fazer nada, tá? Então, a gente não precisa ficar editando esses 24 quadros por segundo aqui no Blender, tá? Não precisa preocupar com o frame rate estar diferente do Blender para Unity, mas eventualmente a gente vai mostrar onde que você pode editar para animar isso de forma mais alinhada ao seu projeto da Unity. Geralmente, a gente vai animar ou a 24 ou a 30, tá? Não há motivo para a gente animar em valores diferentes disso. Animar num valor mais alto é só carga de trabalho excessiva, tá? E 24 quadros funciona perfeitamente, a multiplicação é muito boa, né? Na verdade, o nosso olho ele é meio fraco em frame rate. O nosso olho trabalha em... Nosso olho não tem frame rate, né? O nosso olho ele não tem frames por segundo, mas com 10 quadros a 16 quadros por segundo, né, a gente já conhece, já consegue ler o que está acontecendo na nossa frente como movimento. Então a gente já é enganado visualmente, né, a gente já é iludido que a coisa move com um frame rate super baixo, né? Então a gente já tem essa ilusão. Em jogo a gente usa um FPS mais alto
para questões de reflexo, para que você tenha tempo de reagir, o computador tenha tempo de processar e devolver o resultado da sua ação. Então a gente usa para poder ter um tempo de resposta mais ágil. Mas em termos narrativos, 10 quadros por segundo, você já enxerga movimento, já entende o que está acontecendo, inclusive vários efeitos de jogos, eles rodam às vezes numa velocidade mais baixa e a gente nem sabe. Ou alguns jogos de luta, por exemplo, costumam usar um frame rate bem mais baixo para ficar repetindo pose na sua frente. Então a gente vai ver essas coisas no decorrer do curso. Então não precisa preocupar. O que eu estou falando é não precisa preocupar com o FPS ser 24 aqui, tá? Não percam noite de sono, nem preocupem demais com esse frame rate. Mas antes de eu avançar, deixa eu perguntar para a turma que está comigo aqui ao vivo. Pessoas, eu falei aqui sobre o conceito de, de frame rate, que é o nosso FPS, frames per second. Eu também apresentei para a gente a timeline, então foi o que eu falei até agora. Vocês entenderam esses três conceitos? Tem algum que vocês não entenderam? Vamos fazer o que eu sempre faço. Se você entendeu os três conceitos, manda um 3 para mim aí no bate-papo. Se você não entendeu algum deles, manda pergunta para mim, que a gente já tenta respondê-la. Legal, obrigado, gente. Então, vamos para o próximo conceito. E... Então, lembrando, esse aqui é minha timeline. Esses aqui são meus controles de navegação, né? Play invertido, né? Avançar para o começo do filme, para o final do filme, né? Esse aqui é um botão de gravar, que a gente vai ver ele daqui a pouquinho, né? É, esse aqui é meu frame atual. Isso aqui é o começo do meu filme, onde ele começa, né? Isso aqui é onde ele termina. Start e End, meio autoexplicativo. Se eu mudar aqui o final do meu filme, né? Vamos colocar ele com 60 quadros. 60 quadros. Então, na hora que eu der play, né, ele vai tocar até 60, né, e vai repetir, né? Então ele vai repetir. Então isso aqui é a interface básica aqui. Aqui essa barrinha aqui, se eu clicar aqui, eu consigo trocar de frame. Eu também consigo trocar de frame por aqui ou digitar qual frame que eu quero ver aqui. Então eu tenho um poder de navegação aqui na minha timeline. Tá? É, E a minha timeline aqui, ó, eu vou apagar isso aqui. Minha timeline ela vai ter um sumário aqui para mostrar se tiver alguma animação na cena, né? Por exemplo, quando eu faço uma anotação, essa anotação ela é uma animação dentro da minha timeline, né? Eu posso realmente fazer um desenho animado no Blender, o Blender faz desenho animado. Então, se eu colocar aqui um, um segundo desenho com uma variação e um quinto desenho com uma variação, um sexto desenho, um pouquinho. Vamos fazer Agora eu só tô me divertindo, gente, desculpa. Eu tenho que lembrar que eu tenho que dar aula. 11, 11, 11, 11, 11. Então, o que eu fiz aqui foi uma animação, ó. O que está acontecendo aqui? Vamos lá.
Vamos ver esse sumário mais de perto. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu estou dando zoom usando mais e menos, tá? São os mesmos atalhos de zoom que a gente tem aqui. Também dá para fazer o zoom mexendo nessa barrinha aqui de baixo, tá? Então, eu estou fazendo um zoom aqui para ver. O que eu criei aqui, ó, foi uma animação. Eu tenho uma camada de animação aqui, que a minha timeline está mostrando no sumário, né? O sumário me fala que tem animação, né? Ele fala, ó, aqui você tem animação. Existe alguma animação em algum lugar. E essa estrutura aqui me fala aonde que está essa animação. Ó. Minha animação está dentro de anotações, né? Que é a minha ferramenta de desenho. Eu tenho a nota aqui. E cada um desses losangos amarelos aqui, ó, é uma variação no tempo. Esses losangos amarelos aqui, ó, a gente chama eles de keyframes, que seria algo como quadro-chave ou um quadro importante, né? Ou seja, toda vez que tiver um losango amarelinho desses aqui, ó, vamos selecionar outro. Ele é amarelo quando seleciona, ele é branco quando não está selecionado, né? Se ele está amarelo, está selecionado. Se ele está branco, ele não está selecionado. E cada um desses losangos aqui, ó, é uma mudança no tempo. Ele fala, olha, mudou alguma coisa aqui, né? Alguma coisa foi gravada, alguma coisa foi registrada, né? Então ele fala assim, ó, no frame 8 nada mudou, mas no frame 9 alguma coisa aconteceu. Alguma informação foi gravada. A minha informação é esse desenho aqui, ó, né? A minha informação é esse desenho. Então, para a gente poder criar uma animação dentro de um software digital, a gente vai usar esse conceito de quadro-chave, ou seja, o quadro que preserva algum tipo de informação, até que outro quadro-chave, outro keyframe, faça a alteração dessa variável, tá? Então, o conceito aqui que a gente está tentando marcar é o conceito de keyframe, né? Ou seja, o quadro-chave. O quadro-chave pode guardar qualquer tipo de informação, qualquer tipo mesmo de informação. Mas nem todo tipo de informação vai ser compatível com a Unity. Pelo menos não entre softwares. Então tem conteúdos que eu posso animar no Blender que a Unity vai entender e tem conteúdos que a Unity não vai entender, né? Mas eu posso gravar praticamente qualquer coisa no Blender, tá? Antes de eu avançar, quero saber se vocês entenderam o conceito de quadro-chave. Aqui, né, o conceito que eu falei desse losango, me informar que existe uma informação gravada, né, e quando eu observar ele, eu vou ver essa variação. Se vocês entenderam esse conceito, manda um losango amarelo para mim no bate-papo. Losango amarelo é como a gente sabe que está selecionado o nosso keyframe, né? Interação aqui é bem simples, tá, gente? Eu apago com delete, eu né, dou grab nas coisas, então a gente vai editar as coisas aqui dentro com os mesmos atalhos que a gente está usando para modelar. Obrigado, pessoas. Obrigado, obrigado. Então, vamos ver como é que a gente pode gravar um keyframe. Eu não vou animar desenho animado do Blender para Unity nesse semestre, quem sabe em algum semestre no futuro, não sei. Coisa para a gente observar nas ementas. É possível fazer desenho animado no Blender e levar para Unity, tá? Fiquem sabendo que para aqueles que querem fazer desenho animado no Blender, o Blender possui ferramenta de desenho animado, tá? Então é possível criar desenho animado no Blender, né? É, então é possível criar desenho animado e levar esse desenho animado para um motor de jogos. Então ele tem a ferramenta de desenho animado completa dentro dele, tá? Mas não é o nosso tópico aqui. Se alguém quiser estudar isso,
Pode ver na ementa do curso se tem alguma disciplina lá na frente que vai cobrir isso. Se eu não me engano, a disciplina de VFX fala um pouco disso, né, se eu não me engano. Eu acho, não sei mesmo, tá? Mas a se saber, né? O Blender faz o desenho animado, né? Eu fiz ali no espaço, mas a gente vai fazer animação 3D, né? Então a gente vai animar objetos, né? Declara, declara. É possível, de verdade, Davi. É possível você criar com o Blender um aplicativo de declaração de imposto de renda, mesmo. Sério, é possível sim. É, era possível fazer jogos no Blender nativo. Atualmente a gente tem que fazer uma instalação de pacotes à parte, mas era possível fazer jogos também com o Blender. Hoje em dia ele não traz a Game Engine embutida mais nele, né? O projeto de Game Engine virou um fork, né? Mas é possível também. Mas enfim, vamos voltar aqui pro nosso tópico, senão eu me distraio, né? O que a gente vai ver agora é como que eu gravo, né? Como é que eu vou gravar, ou se a gente colocar o termo correto, inserir, tá? Que é o termo mais correto, inserir um keyframe em um conteúdo 3D, né? Ou seja, eu não vou redesenhar meu cubo, né? Se eu quero que meu cubo altere na cena, eu vou inserir um quadro-chave, mas eu não vou redesenhar ele, tá? Não é como desenho animado, onde cada frame é um desenho novo, tá? Então eu vou inserir keyframe. E aí a gente vai ter mais de uma forma de fazer isso, né? Então vamos falar sobre como que você pode animar coisas no Blender, tá? Toda propriedade no Blender vai ter uma bolinha do lado aqui, ó, que chama Animate Property. Se eu clicar aqui, ó, ele está em 000. Se eu clicar aqui, ó, pum, eu falei, ó, posição de X tem um keyframe em 0. Vamos ver isso aqui no nosso sumário. Deixa eu pegar a minha anotação, eu vou querer apagar a minha anotação aqui. Olha só, o cubo tem uma ação chamada CubeAction, que tem uma transformação em X, que é esse keyframe. Olha que legal. Vamos mover no tempo 40. Vamos terminar isso aqui em 60, igual eu estava falando, 60. 30, né? Vamos fazer 30. Deixa eu mover ele aqui, ó. Vamos mover ele aqui em X. Aliás, vamos mover ele é, 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 no ângulo aqui. Vamos mover ele para cá, ó. E vamos colocar aqui, ó. Tá vendo? Ele já me informou que o X variou, né? Então ele vai ter uma comunicação cromática aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá 0 com um losango branquinho, né? Então, o amarelo me indica que tem um keyframe aqui, ó. Tem um keyframe nesse momento né, nesse momento do meu filme. Se tiver verde, ele vai falar, olha, tem keyframe em algum lugar. Aqui o verde ele fala, olha, não é aqui, mas tem keyframe em algum lugar. E esse losango aqui ele vai ficar vazado. Então, olha só, losango preenchido, eu estou no keyframe, branquinho, eu estou no keyframe. Verdinho, tem keyframe em algum lugar, losango vazado, tem keyframe em algum lugar. Se eu alterar o valor, ele vai me informar que você mudou o valor. Está laranja, mas não foi gravada essa alteração. Ou seja, você mudou o valor, mas você não gravou o valor. Se eu clicar aqui, ó, agora eu falo assim, ó, beleza, agora tem um keyframe na minha timeline. Olha o keyframe aqui. E essa interface aqui, ela vai me ajudar a descobrir, mesmo que eu não esteja vendo uma animação, que existe uma animação, ou existe informação para animação no meu projeto, tá? Ele também fez uma variação de tempo aqui, ó, mas só em X. Eu não gravei nos outros, né? Então ele não fez a variação em todos os valores, tá? Deixa eu apagar isso aqui.
Vamos resetar esse valor aqui. Essas informações aqui de transformação, né, posição, rotação e escala, são as principais informações que a gente vai gravar no nosso objeto para levar para a Unity. São informações de posição, rotação e escala. Não que o Blender não faça outras. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a cor do objeto, né, eu posso falar que a cor do objeto vai mudar no tempo. Mas essa informação, por exemplo, é uma informação que a Unity não vai entender. Ela não vai saber que eu quero mudar a cor no tempo, não pelo Blender. Ou seja, esse valor eu teria que animar lá na Unity. Mas é bom saber que dentro do Blender eu tenho flexibilidade para animar qualquer propriedade que tem essa bolinha do lado aqui. Ó. Se tem essa bolinha aqui, significa que ela tem uma propriedade animável. Beleza? Então a gente falou, acabou que eu falei de duas coisas aqui, né? Como que grava o keyframe por aqui, né? E o que essa interface representa para o Blender. Não é o único jeito de gravar não é o único jeito de gravar os keyframes, tá? Eu posso gravar também por aqui, tá? A gente vai ter dentro da nossa lista de objeto o menu de animação que vai ter o insert keyframe, tá? Então existe o comando de inserção de keyframe. Esse insert keyframe aqui, ó, se eu clicar nele, ele vai me dar uma lista de quais são as variáveis que eu quero animar. Eu quero animar a posição, eu quero animar a rotação, eu quero animar a escala, eu quero animar a posição e rotação, eu quero animar a posição, rotação e escala. Eu quero animar posição, rotação, escala e propriedades customizáveis. Eu quero animar posição e escala, rotação e escala. Então ele vai me dar uma lista de possibilidades aqui. Né? Tem mais, né? Mas o conceito é basicamente o mesmo, né? Disso aqui. Então aqui, ó, eu vou criar na posição aqui, ó, location. E o que ele fez foi criar aqui nos três blocos esses três keyframes aqui, ó. Então agora eu tenho posição gravada em X, Y, Z. Se eu for agora no frame 40, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz antes, né? Objeto, Animation, Insert Keyframe, e aí eu vou escolher de novo posição. Ele vai me dar uma opção também de Available, ou seja, grava onde tiver possibilidade, né? No nosso caso é Location, tanto faz eu clicar em qualquer um desses dois aqui. E agora ele vai ter variação nos três eixos. Então, essa gravação é a mesma coisa de eu clicar aqui, só que eu vim pelo menu, tá? Se alguém estiver já acostumando com a ideia de atalho do Blender, estiver querendo fazer isso via atalho, né? Pode apertar I, que vai puxar, né, o, o nosso comando de insert keyframe, beleza? I, location, grab e location. Super rapidinho. E eu tenho ainda a opção de... Eu ainda tenho opções de otimização aqui, ó. De novo, o atalho já resolve, mas toda hora eu tenho que ir na lista. Meio chato. Aqui ele resolve, mas eu tenho que ir clicando nas coisas, né? Se eu tiver que animar isso aqui tudo, por exemplo, né? Vai ser meio demais, né? Então eu vou ter a opção de gravação automática, que é esse camarada aqui, ó. Ele o atalho dele, o ícone dele é o nosso atalho de gravação, né? O ícone universal de gravação. AutoKey é o nome dele, que seria automático, keyframe automático, né? Tem a dica de separar o mouse embaixo, né? E o que vai acontecer? Se eu ligar esse cara aqui, ó, toda vez que eu movimentar meu objeto, se eu der grab
e Enter, ele já está gravando em todas essas propriedades, posição, rotação e escala. Se eu mover aqui em 40, né? Se eu mover, na hora que eu confirmar, né, na hora que eu confirmar a minha alteração, ele vai gravar o keyframe aqui. Então ele grava automático. O único aviso que eu vou fazer, não esquece esse negócio ligado. Animou, desliga. Porque é comum você abrir o projeto e fazer outros tipos de edição e começar a criar blocos de animação desnecessário, tá? Então, talvez você terminar de fazer uma animação, lembra de desligar isso aqui, por favor. Mas isso aqui está fazendo a mesma coisa, só que ele está gravando informações adicionais. Então, é, é, ele vai ser super útil para gente se você quer fazer animação e você não quer ficar lembrando toda hora de apertar o atalho. Isso vai ajudar bastante, né? Você não quer toda hora vir aqui apertar o I, né? Location, rotation, você não quer fazer isso. Então, essa é uma forma boa de agilizar o processo de gravação de keyframe, tá? E a última coisa que eu vou falar, antes de perguntar para vocês se vocês entenderam, é quando a gente usa o atalho, né, a gente toda hora tem que vir nesse menu. Mas existe uma forma de você automatizar o atalho também, né? Existe uma opção aqui, ó, tem as opções de playback, né, que são as mesmas opções que a gente tem de play aqui, mais opções de sincronia com áudio, né, de ajustar o começo e o fim do frame. Então são opções de playback, né, coisas que eu posso ligar para, né, controlar o que está tocando na hora que eu aperto play, né? E eu tenho do lado esse keying, que vai ter esse Active Keying Set, que é exatamente aquela lista, ó. Posição, rotação, escala, posição, rotação, escala, location, scale. É a mesma lista que aparece quando eu aperto um atalho. Se eu falar aqui que eu quero gravar a posição, né? Toda vez que eu apertar I agora, ele já vai direto para a posição. Então, eu estou apertando um atalho, mas ele não está dando mais o menu, porque eu já defini o tipo de configuração que eu quero aqui. Eu estou falando isso porque é muito comum eu usar isso. Esse é o jeito que eu trabalho. É, como eu sou muito distraído na vida, eu esqueço esse negócio ligado demais. E eu já fiz muitos erros de produção na minha vida por causa desse botão. Ele é muito legal e tem hora que eu realmente prefiro ele para trabalhar, mas porque eu sou distraído, a maior parte do tempo eu estou usando o atalho de inserção com a definição do set aqui, tá? Qual que é o tipo de keyframe que eu estou gravando, tá? E essas são formas de gravar os meus keyframes. Toda vez que eu gravei o keyframe aqui, olha, já está animando automaticamente, né? A coisa já está movendo, ó. Com dois keyframes, se você tem dois keyframes e alguma variação entre eles, né, ou algo que varia, um valor que varia, uma informação que varia, você fez uma coisa animada, né? Então, para eu mostrar os outros conceitos que eu preciso mostrar hoje, eu preciso de algo animado. Então, eu fiz a inserção de keyframe. Pessoas, se vocês entenderam o processo de inserção de keyframe, manda a letra I para mim no bate-papo, que é o atalho de insert keyframe, para eu ver que você entendeu. E se você não entendeu, manda a pergunta, por favor. Enquanto isso, eu vou apagar esse desenho aqui. Legal, legal. Valeu, pessoas. Eu vou gravar aqui um keyframe de um jeito mais simples, tá? Eu quero gravar aqui até aqui, né? Eu quero gravar. Opa!
Aí eu fazendo coisa errada. Aí eu fazendo coisa errada. Vamos lá. No frame 0, eu quero inserir um keyframe. Então eu estou no frame 0, não, mentira, no frame 1. Quero inserir um keyframe. No frame 40, eu quero inserir outro keyframe. Então eu vou mover aqui em X 10. Vou fazer 8. Acho que eu quero um número mais quebradinho assim, 8. E aqui eu posso inserir o keyframe, está vazado, então eu posso inserir. Se tiver amarelinho, eu estou substituindo ou desativando. Então aqui, ó, meu objeto está automaticamente movendo. Vamos colocar aqui em 60, ele voltando para o 0. 61. Vamos lá, 61 porque eu não quero repetir frame. Então vamos colocar aqui no 0 e vamos gravar. Ó. Legal. Vamos ver o que o software realmente está fazendo quando eu gravo isso aqui. Ó. Então, a gente falou do conceito de inserção de keyframe agora. Eu estou pulando para outro conceito agora. O conceito que eu vou falar agora chama interpolação. Em inglês, interpolation. Tá? Que é o que o software está fazendo para mim para poder gerar movimento. Ou seja, eu falei para o software posição 0, posição 8, no frame 1, posição 0, no frame 8, no frame 40, posição 8, e ele já fez todas essas variáveis. Olha, no frame 20, ele está falando, aqui é 3 metros, ponto 5394, sei lá como é que fala isso. Então ele está calculando para mim as variações. Esse cálculo de variações a gente chama de interpolação. E a gente pode ver isso em ação dentro do Blender. Tá? Vamos lá. Eu vou mudar a interface do Blender manualmente. Geralmente eu vou pelas abinhas aqui, né? Geralmente eu vou falar assim, tem uma aba de Modeling, tem uma aba de Sculpt, tem uma aba de textura, uma de Shading. Geralmente eu vou por aqui, né? Obviamente que o Blender vai ter uma de animação, né? Porque é o carro-chefe do Blender como software, é ser um software para animação. Ele tem uma aba de animação, tá? Mas eu não vou usar ela não. Eu vou mudar a interface do Blender eu mesmo hoje. Vamos fazer diferente, tá? Aqui, ó, eu tenho minha timeline. Eu não quero perder minha timeline. Eu quero mantê-la aqui em cena porque ela vai ser útil para mim sempre. Mas eu quero dividir essa timeline em duas aqui. Eu vou clicar aqui no canto e arrastar para baixo. E agora eu tenho duas timelines gêmeas, né? Esse cara aqui eu vou trocar pelas interfaces de animação. Olha só, eu tenho 5 interfaces de animação no Blender. São 5 editores de animação. O que a gente viu até agora foi o timeline, tá? Então, é, é, a gente viu só o timeline até agora. A gente não precisa ver todos hoje, né? E talvez a gente não veja todos nesse semestre, tá? Mas eu preciso é, 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 de mais de uma dessas interfaces para poder fazer um bom trabalho. E para a gente entender o que está acontecendo. Então eu vou trocar aqui essa timeline pelo Graph Editor. O editor gráfico ele vai me mostrar o que o Blender está calculando quando eu gero a animação. Ou seja, qual que é o cálculo que ele está fazendo para gerar a animação. Então vamos vir aqui no Graph Editor. E aí, o que vai acontecer? Quando eu selecionar o cubo, ele vai falar assim, olha só, você tem um Cube Action aqui, vamos chamar ele de Action aqui só para ficar mais... Meu cubo tem uma ação, essa ação está sendo representada por um gráfico. Nesse gráfico, eu tenho os frames na horizontal e o valor na vertical. Então ele está falando, olha, o seu cubo ele começa em 0 e ele sobe até 8. E eu estou calculando, ó, ele está calculando essa curva de variações. Então quer dizer que se eu vier aqui na minha curva
no frame 10, eu consigo ver qual que é o valor que ele está calculando para mim aqui, ó. Ele está aqui, ó, ele está em torno de 1, né? Ele vai estar em torno de 1 ponto, né, um pouquinho, né? Então, vou mostrar o cursor aqui para a gente ver o valor, ó. Então aqui, ó, eu consigo ver o valor que ele está calculando aqui, ó. Então aqui, ó, 2,34, né, 2,35 mais ou menos, né, 2,35. Então, essa é a conta. Essa curva aqui, ó, essa curva aqui é a interpolação, né? E esse é um tipo de interpolação, né? Eu estou fazendo as minhas anotações, elas vão se perder aqui, né? Então, deixa eu apagar isso aqui, né? Vamos escrever aqui, ó, interpolação. Essa interpolação é uma interpolação do tipo Bézier. É o jeito padrão que o Blender calcula as variáveis. Para algumas coisas, fica muito bom, porque ele vai desacelerando, né? Ele vai desacelerar o meu objeto, né? Vamos colocar na visão de frente, sem perspectiva. E vamos desenhar aqui. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Eu quero trancar minhas anotações aqui para não ficar animando, eu não quero animar minhas anotações. Então, se a gente for marcar para cada frame aqui, ó, para cada 5 frames, o tanto que ele está deslocando no espaço, a gente vai ver que ele está acelerando o meu objeto e depois ele está desacelerando o meu objeto. Ou seja, ele está fazendo esse cálculo de aceleração e desaceleração automaticamente, por causa dessa curva aqui, ó. Ou seja, ela está desacelerando aqui e ela está acelerando aqui. E esse tipo de variação é o tipo que a gente chama de Bézier. Para coisas de deslocamento, movimento de personagem era muito legal, mas algumas coisas não ficam tão interessantes se eu fizer esse tipo de variação. É, vamos fazer uma outra curva aqui, ó. Deixa eu apagar essa curva aqui. Lembrando que essa curva ela é editável, né? Eu posso editar essa curva aqui. Se eu editar essa curva, eu vou estar editando a animação. Tá? Então eu consigo editar a animação por aqui, se eu quiser. Mas vamos trocar aqui. Eu quero apagar a posição aqui. Eu quero fazer uma animação da rotação aqui, ó. Eu quero a rotação em Y. A rotação vai ser em graus, né? Então eu vou precisar de um zoom muito mais afastado, né? Para poder ver quantos graus eu desloquei, né? Então vai ser diferente aqui a relação de zoom. E aí vamos pegar esses 60 frames aqui, ó, e vamos colocar 61. Vamos colocar aqui 360 graus. E vamos animar aqui, ó. Qual que vai ser o problema desse tipo de animação com a Bezier? A minha roda sempre vai dar uma desacelerada aqui, o meu giro, né, o meu objeto sempre vai dar essa desaceleração. Então ele vai parar e girar, parar e girar. Mas em alguns casos não é o que eu quero. Eu quero às vezes a impressão de que ele vai girar sempre. Ou seja, eu quero a noção de continuidade. Ou seja, eu não quero, vamos vir aqui de 10 em 10, né? Eu não quero que ele ganhe essa velocidade, né? Eu não quero que ele ganhe essa velocidade aqui. Ele está ganhando velocidade. Eu não quero. Eu quero manter a velocidade do objeto. Nesse caso, eu posso usar outro tipo de interpolação. Tá? Então, eu vou pegar aqui
o meu key, interpolation, e eu vou trocar a interpolação para linear. Tá? Vocês vão ver que tem muito mais tipo aqui, mas esses três são o que interessa para a gente. Eu estava numa interpolação Bézier e eu vou trocar para uma interpolação linear. Inclusive, quem quiser fazer o print dessas coisas de tela, eu sempre deixo um tempinho para os print e para o pause, porque isso aqui é ligeiramente importante para a gente. Então, eu vou trocar para linear. E se eu trocar para linear, vai parecer que o movimento é constante. Ó. Então, parece que está girando eternamente. Não está. Chega em 60, ele volta para o zero, mas parece constante. Isso porque agora a variação entre uma posição e outra ela vai ser uniforme, né? Então, a cada instante aqui eu estou variando a mesma quantidade de graus, né? Então, isso vai ser a nossa variável linear, né? Ou seja, a gente vai ter interpolação linear. E a gente tem ainda um outro tipo que a gente usa em alguns casos de animação, é, que ela não tem interpolação de fato. É como se eu tivesse, na verdade, desligado a interpolação. Vamos fazer aqui um exemplo aqui. De novo, eu vou usar a posição. Vou colocar aqui em 8, né? Vamos lá, 40. Mudei no tempo. Peraí, 8, né? 8, 8, 8. E agora eu vou voltar para a posição 0. Né? Então, para eu dar um zoom aqui, eu não quero ficar dando zoom eternamente, então eu vou pedir mostrar um frame all aqui, só para a gente poder ver a curva melhor. É o mesmo frame all que a gente usa aqui. Beleza. Isso aqui é a minha interpolação Bézier. Vou trocar ela em key interpolation para linear. Parece que bateu ali, ó. Parece que ela colidiu, né? Tá, tá. E agora eu vou trocar para o terceiro tipo, que é o constante. O constante ele não faz variação, olha, está em 0 até chegar no frame 40. E aí ele vai saltar para a posição, vai ficar nessa posição até chegar no frame 60, né? Então, e essa interpolação constante, ela é útil para coisas que aparecem e desaparecem em cena. Quando você equipa, às vezes, um item no seu personagem, às vezes aquele item já está lá. Ele não estava visível, ou ele estava minúsculo, e de repente ele está no tamanho certo, né? Então, coisas que aparecem em cena, né? Vamos trocar aqui, em vez de usar a posição, deixa eu dar um exemplo com escala, né? Então, meu objeto, eu quero que ele apareça no frame 40. Eu quero que ele desapareça, ele fique desaparecido até lá, né? Então vamos colocar aqui, eu não quero colocar a escala de 0 sempre, não, mas nesse caso, como é só um exemplo, eu acho que funciona. Às vezes eu quero uma escala de 0.0000001, tá? Né, dependendo do tipo de interação que a gente quiser, para não trancar o objeto. Escala de 0 tranca o objeto. Mas, como exemplo de aula, eu acho que tá tudo bem. Aqui, ó, se eu der play, meu objeto está surgindo, né? Ou seja, ele está crescendo. Ele está calculando que o objeto começa em 0 e ele vai crescendo para cá. Mas, se eu trocar para uma interpolação constante, meu objeto ele não existe e de repente ele aparece. Isso é interessante também para fazer troca de objetos. Então, às vezes você tem um objeto
que é a versão inteira do objeto, e às vezes tem um objeto que é a versão quebrada do objeto. Os dois sempre estiveram na cena. O que você fez é, um objeto está com escala de 0, o outro com escala de 1. E de repente você troca as escalas. Um vai para 0 e o outro vai para 1. E aí você tem uma troca de objeto em cena. Né? A gente consegue fazer isso com visão também. Quando a gente anima visualização do objeto, essa é uma animação que, por padrão, ela é constante, porque ela só tem dois valores, true e false. Toda animação de true e false é constante. Né? Então, a gente vai usar, na verdade, os três tipos de interpolação, né? A Bézier para coisas mais orgânicas, né? Para as coisas naturais, geralmente os personagens eles são animados na maior parte como Bézier, né? Para ter aquele movimento suave, delicado, com aceleração e desaceleração em todas as pontas, né? Também coisas como o balançar de árvores, coisas que estão sujeitas né, a esse movimento pendular. A gente vai ter a interpolação linear para coisas mecânicas, principalmente giro mecânico das coisas, né? Ou seja, o movimento da coisa ela tem que manter o ritmo constante, então rotação mecânica de engrenagem, roda, geralmente a gente acaba usando linear, e tem essas instâncias que alteram, né, tipo, imediatamente de um estado para outro, né, coisa do verdadeiro ou falso, que vai usar o constante, né. Então, esses três tipos de interpolação são importantes para a gente, tá? É, a gente vai usar os três tipos, dependendo do que a gente estiver animando, tá? E o legal da interpolação é, porque esse cálculo existe, significa que eu não tenho que fazer todos os 60 frames de uma animação. Por causa de interpolação, eu posso realmente criar só os keyframes e deixar que o computador calcule o resto. E esse era outro conceito importante para para a gente avançar no trabalho. E aí eu tenho que perguntar para a turma que está aqui online comigo, se vocês entenderam o conceito de interpolação. Se você entendeu o conceito de interpolação, manda uma letra T para mim no bate-papo, porque T é o atalho para trocar a interpolação. Quem quiser anotar os atalhos aí, fica à vontade. Legal, 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 legal. Deixa eu abrir o nosso guindaste, então. Deixa eu abrir o nosso guindaste. Ó, eu mudei ele de lugar. Acho que eu mudei ele de nome, na verdade. Acho que eu chamei de Crane, não é isso? Crane. Ah. Então, vamos lá. Animações de objeto, que são muito simples de fazer, eu posso fazer direto na Unity. A Unity vai ter exatamente os mesmos conceitos de animação lá dentro dela, tá? E eventualmente a gente vai trabalhar com a Unity, né? Ou a gente vai entrar lá, né? É, e isso, né, tipo, é totalmente ok. Você pode animar vários objetos, rotação dos objetos pode ser animado direto na Unity, né? Ela vai ter os mesmos conceitos de interpolação, constante, linear e Bézier, né? Aliás, todos os motores vão ter, tá? Então esse conceito é comum para todos. Mas não é o nosso caso de estudo aqui, né? O nosso caso de estudo atual é, eu fiz um objeto que tem um rig, né? Eu fiz esse objeto com rig principalmente porque meu objeto ele vai ter deformação, né? Ou seja, tem uma parte do meu modelo que eu quero que deforme, e deformação só é possível nessa forma através de um rig, né? As outras maneiras de deformar o objeto não vão ser compatíveis com a Unity, então a gente acaba, né, restrito a poucas formas de deformação. Incompatibilidade. Então, eu fiz esse rig na aula passada, eu espero que os alunos lembrem do fundo do meu coração, né? É, Eu quero limpar todas as transformações aqui, né? E aí eu quero fazer a animação do meu guindaste. E aí, vamos lá, vamos para
outro bloco de coisas a se saber, tá? É, eu vou precisar de outra interface para trabalhar com o meu objeto animado. A timeline, eu posso realmente usar ela para animar, não tem problema. Eu vim aqui na minha interface e animar. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou colocar um tempo muito curto, tá, gente? Ciclos de animação de jogos tendem a ser muito curtos, tá? É mais comum que as animações sejam pequenos blocos de animação do que longos. Então, fazer uma coisa que tenha 1 segundo de duração, tá? E aqui o processo é o mesmo que a gente viu com o cubinho lá né, no outro arquivo, né? Então eu estava inserindo keyframe, né, e fazendo todo esse processo. Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz antes. Eu vou ligar aqui o meu keying, né, em posição, rotação e escala, caso já não esteja, tá? Caso ele já não esteja marcado, tá? Eu vou colocar aqui. E aí toda vez que eu apertar I, ele vai criar para mim um keyframe. E esse keyframe aqui, ó, ele vai ser o keyframe. Eu tenho o meu rig e o Bone, né, que é o Bone Cabine, recebeu todos esses keyframes aqui. Então, para cada Bone aqui, ó, eu vou criar um conjunto de poses, né? Então, vamos imaginar que no meu... Eu acho que dá pra fazer bem mais curto que isso, na verdade. Vamos fazer ele com 12. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu acho que vai ser só tipo um giro para trás. E, e vamos voltar isso aqui para cá. Isso aqui vai ser tipo um idle, é como se você estivesse trepidando em relação ao motor, né? Então vamos puxar isso aqui para baixo e vamos fazer isso aqui e, e aqui eu vou duplicar, tá? Shift D, duplicar só para. Tá. Qual que é o problema dessa interface da timeline? Ela só me mostra o que está selecionado. Então, toda vez que eu troco a seleção, tipo, eu vejo meu keyframe, mas eu não estou conseguindo ver todos os keyframes ao mesmo tempo. Então, isso é um problema da timeline, da configuração aqui, né? Outra coisa também, eu não vou ter acesso a algumas configurações importantes para a criação de animação para jogos. Então, eu vou precisar de outra interface para poder gerenciar a minha animação. Então, eu vou dividir de novo essa tela, ó, cliquei no cantinho e dividir. Lembrando que você pode fazer isso direto, vindo na interface de animação, tá? A interface de animação já vai ter tudo que você precisa, se Deus quiser, né? E eu vou trocar essa timeline aqui, ó. Essa timeline aqui eu vim em animação e eu vou trocar para um negócio que a gente chama de dope sheet. Dope sheet é uma folha muito parecida com a timeline, mas que vai mostrar, ela possibilita eu ver todas as animações do meu projeto ao mesmo tempo. Então essa é a primeira função dela. Se eu clicar aqui, ela permite que eu não limite a minha seleção, a minha visualização pela seleção. Então aqui, ó, ela está limitando a minha visualização para apenas o selecionado. Então apenas o pescoço está visível, apenas a cabine. Mas se eu desligar isso aqui, ó, tudo que tiver animação no meu projeto vai ser visto. Ele tem outras formas de filtrar, né, ou seja, isso aqui tudo é um controle de filtros de animação, o que eu estou vendo quando eu estou animando, né? Então aqui apenas selecionado, mostrar o que está escondido, mostrar apenas os erros, né? Desligar o sumário, né? Que é tipo um índice. Então tem um controle de filtro aqui. Então essa é a primeira vantagem do Dopesheet, né? É esse filtro aqui, tá? É, ele vai ter também acesso a controle de interpolação por aqui, ó. Então eu posso mudar a interpolação dos meus keyframes
por aqui, né? E a gente vai ter algumas comunicações mais fáceis de ler dentro do Opsheet. Então isso aqui é importante para mim, poder ver todas as coisas que eu estou vendo, que eu estou animando ao mesmo tempo, tá? É, então, só relembrando, eu dividi. O Lucas perguntou um negócio sobre FPS. Já chego em você, Lucas. Já chego em você. É, já respondo isso aí rapidinho. Guarda essa pergunta, guarda essa pergunta. É, então, eu vou usar o Dopsheet para quê? Para poder controlar múltiplas animações ao mesmo tempo, que é o caso do meu guindaste. Eu quero ver cada pecinha aqui para ver se o tempo está combinando. Então eu preciso do Dopsheet já nisso. Eu também preciso, às vezes, filtrar e controlar o filtro. Então o Dopsheet é um pouquinho mais controlado para gente. O que eu quero perguntar é, vocês entenderam que eu selecionei essa interface para existir, ou seja, ela não estava aqui por padrão. Vocês entenderam essa parte? Entenderam a utilidade dela? Se vocês entrarem em animação, vocês vão ver que o que tem animação é exatamente essa divisão. Timeline embaixo e Dopsheet em cima, né? Então, isso aqui é é o mesmo layout que eu estou criando lá, mas já montado, tá? Então, o que eu tenho quando eu venho na animação é esse Dopsheet. Se vocês entenderam isso, manda um Dopsheet aí para mim no bate-papo, tá? Enquanto isso, eu vou respondendo a pergunta do Lucas Matucci, que perguntou é, se, se a animação é por frame, ela vai ser mais rápida dependendo do FPS do PC. Não, não é assim que vai funcionar para a gente, não. É, o software, ele é uma espécie de gerenciador de player. Então, por exemplo, o Blender, ele está garantindo para mim em todas as máquinas que eu tocar que o meu filme vai tocar 24 FPS. O PC não tem como acessar esse valor e acelerar ele. Então, meu PC pode estar rodando a 120, a 240, que o software está restringindo isso a 24. Para jogo, quando a gente leva um objeto do Blender para Unity, ele vai levar em conta não o FPS, mas o segundo. Então, se a sua animação tem 10 segundos no Blender, ela vai ter 10 segundos na Unity. Então, mesmo que meu projeto da Unity seja 60 FPS, minha animação continua com o mesmo tempo, tá? Isso é previsão de erro. Isso é para eu não perder o time de produção que eu estou fazendo. Para eu poder fazer com que o PC acelere um projeto baseado no FPS dele, eu tenho que destrancar esses filtros que o software faz. Ou seja, eu vou ter que eu vou ter que sobrescrever o que o software está fazendo. Certo, Lucas? Deu para entender isso? Massa. Porque isso realmente gera bastante confusão e essa é uma pergunta muito boa. Maravilha, vocês mandaram dopsheets, alguns dopsheets, não muitos dopsheets, mas alguns dopsheets. Mas tudo bem, eu preciso avançar, porque a gente tem que entender mais um motivo pelo qual eu peguei essa interface chamada dopsheet, tá? Eu peguei essa interface porque dentro dela, eu tenho um negócio dentro do dopsheet, ou seja, eu selecionei o dopsheet aqui, ó. E eu tenho aqui uma segunda seleção de dopsheet que vai me dar o quê? Ele vai me dar uma lista de subfiltros, por assim dizer, né? Então, por exemplo, com o Dopsheet eu estou vendo tudo que é animado no projeto. Se eu colocar, por exemplo, o Greasy Pencil, eu vou ver tudo que é desenhado no projeto, tudo que é 2D no projeto, né? É, e eu tenho, por exemplo, todas as máscaras do projeto, ou todas as animações de vértices do projeto, tem várias interfaces aqui. A que me interessa aqui, ó, para jogos, é o Action Editor. O Action Editor é ele que vai ajudar a gente a ter múltiplas ações no mesmo objeto e cada ação já com o nome correto que eu preciso para o jogo. Então, um objeto de jogo ele costuma ter múltiplas ações. Então, o meu guindaste ele pode ter uma ação de espera,
que a gente chama de idle, uma ação de ataque, por exemplo, uma ação de defesa, né? É, vamos pôr um parry. Ou pode ser um hit, dead, né? Ou seja, cada uma dessas opções aqui é uma ação. E para eu poder editar essas ações separadamente, eu preciso do Action Editor. Tá? O Action Editor ele vai possibilitar que o meu rig tenha múltiplas ações. A interface que me interessa aqui, a gente pode ver essas futuramente, mas a interface que me interessa aqui é exatamente essa daqui. Ó. Aqui eu vou dar o nome do meu action, né? E eu vou poder trocar de actions aqui. Ó. Eu já tenho inclusive um guindaste idle aqui, que já existe uma ação aqui pronta, né? Então, eu tenho uma lista de ações, né? Eu vou apagar essa ação do guindaste aqui, vou remover ela do projeto, só para, né, ficar limpinho. Então, eu vou vir aqui nos meus actions, vou apagar esse aqui, ó. Deixa eu apagar, delete. Porque eu vou fazer outro idle, então eu quero apagar esse action aqui. Vamos voltar lá para o meu view layer. E vamos selecionar aqui, ó. Eu estou com o meu rig selecionado, né? E eu quero que meu rig tenha a animação e eu quero nomear essa ação. Então, esse aqui vai ser meu crane idle. Então, eu tenho aqui como criar múltiplas ações e cada ação do meu jogo vai ser tratada como um bloco acessível no motor de jogos. Então, eu posso levar um modelo com uma infinidade de ações e lá no jogo eu fazer a troca dessas ações de acordo com a condição, tá? O meu idle aqui está bem ruinzinho. Vamos melhorar ele um pouquinho aqui. Deixa eu fazer com que o gancho pelo menos pareça que está no lugar certo. Vou entrar no modo pose. Para animar as coisas com rig, é importante lembrar de usar o modo pose. Né? E aí eu vou manter minha cordinha aqui, ó. E aqui, ó, eu fiz várias alterações de bones que não tinham animação. Se eu criar uma animação aqui, vai ser a primeira vez que eu mexo eles, né? Então, se eu vir aqui e falar, pô, mexi nesse osso, eu provavelmente vou perder informações aqui, ou seja, na hora que eu animar não vai acontecer o que eu espero, né? Então, existe um macete para animar personagens no processo de keying de timeline, né? Que é, em vez de eu usar posição, rotação, escala, para eu criar os meus keyframes, eu posso usar o personagem inteiro. Essa é uma opção do rig, que diz que quando eu fizer uma pose aqui, ó, vamos rotacionar e vamos inserir aqui um keyframe. Eu vou apertar I e todos os bones receberam o seu keyframe. Ó. Isso é interessante para as poses principais, né? Todos eles receberam. Se eu avançar aqui, ó, e agora eu vou fazer aquela alteração minha, né? Vou abaixar o gancho do guindaste, né? Vou ajustar a cordinha, ajustar o gancho aqui e vou apertar I de novo. Todas as peças que variaram, elas têm dois keyframes e um vazio entre elas. As peças que mantiveram a posição em rotação, elas têm essa faixa laranja aqui, ó. E se diz que entre esse frame e esse frame não mudou nada. Não tem problema, a gente chama isso de hold, né? Eu estou segurando certas posições aqui, ó, né? Porque eu sou preguiçoso, eu não vou fazer a pose, essa pose final aqui, né? Que é a pose 13, né? Eu vou duplicar a primeira para que ele fique em ciclo, né? Ou seja, agora ele está trepidando aqui, ó. Eu quero fazer uma variação na cabine aqui, ó. Então,
Quando você estiver criando as poses principais, é muito legal usar o personagem inteiro para pegar o rig todo. Quando você quiser fazer uma variação que é só num pedacinho, você pode trocar aqui de volta para posição, rotação, escala, né? É, Por exemplo, eu quero aqui fazer só, às vezes, a variação, um pouco da variação desse pedaço e um pouco da variação desse pedaço aqui. Então aqui, na hora que eu apertar I aqui para gravar esses dois, ele vai gravar só nesses dois aqui, ó. Mesma coisa na hora que ele estiver voltando aqui, eu quero fazer um pouquinho de... Quero já abaixar aqui e puxar um pouquinho para dentro assim. E aí, porque eu estou mexendo várias coisas aqui, eu não sei o que eu estou mexendo, essa hora que ia ser legal se eu estivesse usando o gravador. Então, isso aqui já é um jeito que eu trabalho, que é, quando eu estou gravando as poses principais, eu uso o atalho e o personagem inteiro. Quando eu estou gravando as pequenas variações, as pequenas nuances, eu gosto de usar o gravador e posição, rotação e escala. Então, isso já é o meu jeito de trabalhar, né? Isso já é como eu gosto de produzir. Ah, pô, ficou legal, ó. Talvez esteja um pouco lento, né? Talvez se fosse mais trepidado, mais rapidinho. Pensando no barulhinho do motor, né? Brrr, talvez mais rapidinho seja legal. Eu posso mudar o tempo disso aqui dando uma escala nos meus frames. Eu posso só dar grab e reduzir, sei lá, um frame para cada um deles aqui, né? Talvez 5. Eu acho que assim tá bom. Eu vou terminar a minha animação aqui em 10. E esse aqui é o meu idle, né? O que que eu vou fazer aqui, ó? Então eu falei vários conceitos aqui. Vamos fazer um recapitulo aqui, ó. Eu vou gravar um outro action para fazer um recapitulo. Mas aqui, ó, esse action tá ok, eu gostei dele, eu quero salvar ele. Eu quero ter certeza que o Blender não vai descartar esse action, mesmo se ele não estiver usando. Eu vou clicar nesse escudo aqui, ó. Esse escudo vai criar essa letra F aqui do lado do meu action. Esse F é de fake user, usuário falso, né? E é isso que garante que seu action está salvo. Tá? Se você não ligar esse escudo, o Blender pode falar, olha, não tem nenhum usuário. Ele pode descartar isso no fechamento dele. O Blender isso faz esse processo de descartar a informação não utilizada para todo o data block não utilizado, para o arquivo não ficar muito pesado. Porque se tudo que você cria e não usa, o Blender vai salvando, o arquivo vai ficar gigante. E a gente não quer, obviamente, um arquivo de gigas para poder fazer uma animação simples, a gente é um arquivo leve. Então, tudo que você quiser salvar no Blender, independente do uso, a gente usa esse escudinho aqui. É a mesma coisa com o material, né? Por exemplo, se eu for lá no meu objeto e criar um material para ele aqui, ó, vamos criar um material chamado Crane Material. Eu vou ter esse mesmo escudinho aqui, ó, que garante que meu material não vai ser descartado, mesmo se ele não tiver usado, tá? Então isso aqui é o fake user, é muito importante para a gente saber do fake user, é, né, principalmente no Action, tá? Isso é inclusive critério de avaliação, tá? Para quem está fazendo curso de jogos e vai ser avaliado. A ausência do fake user invalida a animação, ela não é contabilizada. Se você não marcou isso aqui, eu não conto ela. Se você esquecer de ligar o fake user nas animações, é como se não tivesse entregado nenhuma, tá? A se saber, tá? Isso é um critério porque é realmente muito importante, tá? É, e é isso que eu quero do meu Action Editor, tá? O que eu quero do meu Action Editor é a possibilidade de nomear o meu Action e preservar ele mesmo que ele não esteja sendo usado. Deu para entender só essa parte? Essa parte que é importante agora, que a gente está querendo usar o Action Editor
para nomear e preservar minhas ações. Se você entendeu isso, manda para mim um fake user no bate-papo, para eu saber que você está acompanhando e entendendo, né, o nosso processo aqui. Fake user é de falso, tá? Usuário falso. Se você não entendeu, manda pergunta. Legal demais. Olha só, eu vou criar uma nova ação, tá? Eu vou criar uma ação nova aqui. Então eu vou fechar esse Crane Idle aqui, ó. Fechei. Tá vazio aqui, ó, o meu Action Editor. O meu objeto aqui, ó, eu tenho esse Crane Idle aqui. Se eu precisar acessar ele de novo, ele fica aqui dentro, tá? Dessa lista. E agora eu quero limpar, né, as alterações por via das dúvidas, né? Então eu quero começar uma animação do zero aqui, tá? Tem uma coisa que eu gosto de fazer, então isso não é obrigatório, né? Você pode fazer o que você quiser na hora de animar, você tem muita liberdade, mas eu acho uma boa prática. Eu limpar né, as transformações da pose, né? É, aqui eu tô gravando, então ele vai gravar da minha limpeza já como keyframe na hora que eu fizer isso, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou desligar o meu gravador aqui, né? Então, eu tenho isso dentro do meu. Como eu uso a seleção no botão direito, eu tenho isso no W, mas você vai ter essa opção também no botão direito, se você não tiver feito essa alteração de atalho. Mas como eu quero que todos vocês usem o botão direito na seleção da vida, então o meu atalho aqui é o W. Vai estar como Clear User Transform, tá? Ou Clear Transform Pose, Clear All, tá? Então isso aqui é uma pose limpa, tá? Isso aqui é uma pose limpa, tá? Beleza? É... Se você entendeu o Clear Transform, porque isso é uma coisa importante para a gente começar, manda um limpinho da Silva aí para mim no bate-papo, porque aí eu sei que você está acompanhando o meu passo a passo aqui, tá? E, e é só isso mesmo, é só lembrar assim, olha, se você vai começar um action novo, talvez você tenha que limpar a pose para começar um action novo. Então, vamos fazer isso aqui. E aí, ó, eu posso tanto criar um action novo aqui, ó, como eu posso gravar uma ação. As duas opções vão me dar uma ação nova. Se eu gravar aqui keyframes, ele vai colocar para mim um action novo. E se eu criar um action novo aqui, né, também vai funcionar. Não tem nenhum keyframe, mas eu posso criar um action novo aqui. Tá? Eu também possuo a opção de duplicar um action se eu quiser fazer uma variação daquele action. Então eu consigo criar action novo duplicando o meu action. Eu consigo criar um action novo apertando new aqui, né? É, e eu consigo criar um action novo apertando o insert key, né? Ou simplesmente ligando o gravador e confirmando uma alteração, tá? Então todas essas formas servem para criar um action novo, tá? E eu criei um tanto de action inútil. Então deixa eu apagar esse action inútil que eu fiz aqui, ó. Eu vou lá no Blender File, aqui no Outliner. Vou pegar todos os actions que são inúteis para mim aqui, vou apagar eles. Botão direito, delete. Quero só o meu Crane Idle aqui, tá? É, na verdade, gosto do... Deixa eu vir aqui no meu View Layer.
eu gosto da ideia de fazer a pose e gravar o action, isso é um negócio que eu faço sempre, né? Mas, de novo, qualquer um desses métodos é válido. O que eu vou fazer aqui é, como eu vou começar a gravar as poses do meu guindaste, eu não vou usar o gravador, eu vou usar o atalho e eu vou usar o key de personagem inteiro, tá? É, eu sempre que eu fizer as primeiras poses, né, a pose inicial, a pose extrema, a pose final, eu vou fazer isso, tá? Isso vai ser o meu jeito de abordar a coisa. Eu sempre quero ter certeza que no começo da minha ação e no final da minha ação tem keyframe para todas as peças. E no meio da ação também, no ponto intermediário da ação, eu gosto de ter isso. Então, vamos fazer o meu action aqui, eu vou apertar I. E ele criou todas essas todos esses keyframes. Essa é a minha pose inicial, tá? É, esse action, eu vou tentar fazer o ataque dele, o ataque do meu crane. Vou no frame 5, talvez. 5, 4, 5, 5. Acho que 5 frames vai dar bom. Se bem que, se ele for um inimigo, eu posso ter mais tempo. Se ele for o player, tem que ser mais rápido. Então, vamos fazer ele preparando para dar uma porrada aqui. Né? Então, eu quero provavelmente erguer isso aqui, levantar. Eu quero provavelmente erguer. é, Acho que eu vou fazer uma torçãozinha aqui, né? É, eu acho que eu vou levantar todo mundo aqui, ó, e puxar a roda para baixo, assim. E aqui eu vou inserir keyframe em todo mundo, né? Ou seja, eu quero que todos esses bônus tenham variação, né? Ataque geralmente é um negócio rápido, então eu vou ter o meu extremo de ataque agora. Provavelmente, talvez virar um pouquinho assim. Vamos girar isso aqui para cá. Vamos jogar para frente assim. Pô, pode ser bem agressivo isso aqui, hein? Pá, 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 pá. Eu quero fazer um design melhorzinho disso aqui, peraí. Eu quero fazer uma coisa que seja mais ou menos curvinha aqui, né? E aí, mesma coisa, eu vou fazer a inserção de keyframe. O final dos meus actions geralmente tem que ser igual ao começo. Eu vou duplicar isso aqui, ó. Talvez eu precise de mais tempo. Talvez eu tenha que usar algo em torno de 13, 15 frames. Um pouco 15 aqui. Porque eu não quero que a volta seja mais rápida do que a operação, talvez 14, 14, 14, 14. E na hora que ele estiver voltando aqui, né, eu talvez queira fazer já uma diferença no formato aqui da. Aqui no 13 eu vou querer ele já para cá. Então, essas são as minhas poses principais, né? Ou seja, é o que vai fazer a história do meu crane. Só na chicotada, ó. Tchá.
Aqui, ó, tem variações que eu talvez queira fazer que são, às vezes, só de uma pose, só de alguns elementos. Eu quero ajustar um pouquinho a pose da corda. Não preciso gravar tudo, porque não é mais uma pose principal. Nesse caso, eu vou trocar para posição, rotação, escala e ligar o gravador, porque eu quero só ajustar, às vezes, um pouquinho, só essa parte aqui, ó. Então, como eu quero fazer um detalhe só desse pedaço aqui, né, mesma coisa quando eu estiver aqui. Se eu quiser fazer uma variação de algum elemento. Aí, ó. Esse é meu golpe, ó. Chicotada. Então, essa é a minha abordagem para poder fazer os keyframes, né? Quando eu quero fazer pequenas variações, eu uso o gravador com Lock Rotation Scale. Quando eu estou fazendo as poses principais, as poses que são mais importantes, eu uso o Whole Character com a inserção pelo atalho, né? Pela tecla I. Tá? Esse é meu Crane Attack. Vão fingir que ficou bom pra caramba. Quero gravar, quero clicar aqui. Tá? Então, esse aqui é mais ou menos o flow de criação de action. Quero fazer um novo action? Mesma coisa. Vou fechar isso aqui, limpar qualquer transformação, porque eu não sei, eu não prestei atenção para ver se eu estava no primeiro frame, no último frame, né? Então, não quero o gravador ligado. Pose, clear, all. Eu resetei minha pose. E a partir daqui eu vou fazer um novo action, tá? Eu vou clicar aqui, criar um novo action aqui. Apareceu aqui. Apareceu aqui. Uma coisa que vocês vão perceber na minha lista é que apareceu isso aqui, ó. Essa sujeira toda aqui. Vou chamar esse action aqui, ele vai ser o hit. Então, crane hit, né? Vamos deixar salvo mesmo, sem nenhum keyframe. Vamos colocar aqui os keyframes do personagem inteiro, né? Depois eu animo isso. Apareceu isso aqui. Isso aqui é um outro editor que o Blender tem, tá? Então, nesse finalzinho de aula, eu quero mostrar esse editor. Vocês não estão preocupar demais com ele nessa semana, não. À medida que a gente for avançando para a entrega, a gente pode voltar nisso aqui para a gente ver. Mas é porque o Blender, ele é, de novo, um software para se fazer animação. Então, além do Dope Sheet, da Timeline e do Graph Editor, ele vai ter mais duas interfaces de animação. Ele vai ter essa Non-Linear Animation aqui, ó, que funciona mais ou menos como um editor de vídeo, né? Eu consigo misturar actions no Blender. É, Vamos puxar aqui para baixo. Eu consigo misturar ações aqui no Blender como se fosse um editor de vídeo e combinar elas para fazer uma cena de animação, né? Ele vai fazer a transição entre elas, né? Então ele funciona como um editor avançado, tá? A gente não precisa desse editor agora, tá? E isso aqui pode ser um conteúdo excessivo para gente. Então o que eu vou fazer é que eu vou apagar isso aqui, tá? Então eu vou apagar essas opções aqui, né? Eu vou apagar esses canais, tá? Vai ficar sem nenhuma ação aqui e vai ficar limpinho aqui, ó. Não tem nenhum action aqui. Então, se você tiver com esse tanto de NLA por agora, você pode só vir no NLA Editor e apagar os canais, tá? É só apertar o delete com o mouse apontando aqui para os canais. Se você criar por acidente algum, não tem problema, tá? Fica tranquilo. Tem como limpar e isso não é grave. E dependendo do tipo de exportação para Unity, a gente vai usar essa interface para garantir que alguns actions cheguem na Unity de forma correta e outros não vão. Então a gente consegue usar isso para definir como que fica o FBX. Então quando a gente estiver falando sobre exportação dos modelos para Unity com animação, a gente vai voltar nesse NLA Editor, tá?
NLA é o Non-Linear Animation, ele aparece aqui como NLA Strips, ou tiras de Non-Linear Animation. Então, só reforçando, se aparecer as opções NLA aqui, você pode vir na interface de não-linear e apagar os canais. Vou voltar para o meu Dopesheet. Meus actions estão aqui, ó. E sempre o meu action ativo, eu quero ver aqui, né, qual que é meu action ativo. Né? É isso que eu estou interessado. Né? E é o que a gente vai fazer, na verdade, a partir da, da semana que vem. A gente já começa nas aulas práticas, lembrando para quem estiver vendo isso no YouTube e não faz parte do curso, essa turma tem essa aula teórica online, gravada e disponível no YouTube, mas eles têm uma aula prática comigo na PUC presencial, onde eles praticam o que eu falei. Recomendo isso para quem estiver vendo isso de forma leviana no YouTube. Se você quer fazer o curso, tentar fazer o curso, é basicamente pegar cada aula teórica e tentar fazer o exercício proposto no final de cada uma delas. Mas aí a gente vai fazer isso em sala de aula na quarta-feira, animar ciclos, se vocês já estiverem com o rig pronto, que eu sempre estou torcendo para já acontecer. Tá? E isso aqui a gente é, é, já é o processo realmente de criar animação para qualquer tipo de personagem ou equipamento para jogo. A gente pode fazer isso para todos os objetos complexos que têm várias animações ou vários conteúdos. Tá? Pessoas, deu para entender o processo de criação de múltiplos actions? Lembrando, todos eles têm que ter esse Fzinho aqui, que é o fake user. Deu para entender o processo de criação de múltiplos actions? Se você entendeu é, é, o que eu falei nessa aula de hoje, me manda um bom fim de semana, que quer dizer que você já está indo embora. Se você não entendeu, manda a pergunta, porque essa é a nossa aula de hoje, essa é a nossa introdução à animação. Isso, Lucas. Todos os objetos que vocês vão entregar com animação são novos objetos. Gente, brigadão pela presença, brigadão pela participação, tá? Para quem estiver vendo isso no YouTube também, muito obrigado. É, é, espero que eu tenha ajudado alguém de alguma forma.